Nós estamos aqui com a Juliana, nós, as mulheres, já tivemos a oportunidade de ouvi-la este ano em uma rede de mulheres, fomos tremendamente abençoada, edificada pela vida dela, e por isso tivemos esse desejo de trazer para falar a toda a igreja, as células, porque eu sei que você vai ser muito edificada de um assunto muito comentado nesses dias, uma situação da família no Brasil, no mundo, e eu sei que Deus vai usar a vida dela para nos esclarecer, para estarmos orando. A outra vez que a Ju falou aqui, foi uma surpresa, porque a gente às vezes desconhece essa realidade dentro da igreja, mas eu lembro que ela falou assim, como foi uma rede que a gente deu um tempo maior, a gente terminou um pouquinho antes, e ela se dispôs e ficou ali, se aqui tiver algum pai na igreja que tem um filho, tem uma luta, alguma dificuldade nessa área, eu lembro que a Ju falou, eu fico à disposição. Nós ficamos pasma com a fila de gente que foi ali conversando com ela, ou porque tinha a sua situação dentro da própria casa, no meio de algum parente. Hoje é uma realidade que muitas famílias estão vivendo essa realidade desse assunto que ela vai falar hoje. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Juliana. Nós abençoamos esta noite na vida dela e na vida da Tua igreja, Pai. Que realmente seja falado com conhecimento, com discernimento e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas e nos instruir, Senhor, por meio da Tua palavra a respeito do assunto que será falado. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Você está feliz com Jesus? O Senhor Jesus está feliz com você que trouxe a cesta. Amém? Isso é ser igreja. Parabéns por isso. Igreja não é só nos juntarmos aqui nos domingos, mas é nos ajudarmos mutuamente. Nós vamos falar um pouco sobre família, né? E aqui nós estamos numa junção de famílias, numa grande família, acreditando na família. Toda vez que viemos aqui à igreja e que ajudamos o outro, nós estamos dizendo, ei, você é meu irmão, mesmo que eu não conheça você, eu sei que você tem uma necessidade e você pode contar comigo. Então, parabéns por isso. Isso é ser filho, é se responsabilizar pelas escassezes da casa do Pai. Amém, queridos? Essa é a casa do Pai. Você é filho, a responsabilidade é minha e sua. Certo? Então, quando a gente sabe que alguém precisa, a gente fala, eu estou aqui, essa responsabilidade é minha e eu ajudo. Muito obrigada, pastores, por me convidar mais uma vez para estar aqui. Estive primeira vez na rede de mulheres, foi muito bom. Falando um pouco sobre ideologia de gênero também, sobre homossexualidade. E hoje vou trazer uma palavra novamente, já vou me apresentar, sobre homossexualidade e ideologia de gênero, que é a atual arma contra a família. É a atual arma de desconstrução e destruição da família. Eu sei que você já ouviu falar sobre ideologia de gênero. Em algum lugar, de alguma forma, você sabe brevemente o que significa. Quem sabe o que você não sabe é que Deus conta com você para se posicionar contra esse monstro. Amém, queridos? Porque Deus conta conosco. Estamos num tempo, queridos, que Deus está chamando, convocando, não mais crianças para a sua igreja, não mais uma creche, mas um exército. Um exército para se colocar de pé, para lutar pelos princípios base da palavra de Deus. E a família é o primeiro propósito da palavra de Deus. E o Senhor está convocando homens e mulheres para se posicionar, queridos. Não mais para fingir que não está vendo. Não mais para ficarmos com a cabeça enterrada na terra, enquanto o problema não chega na nossa porta. A sociedade aí fora está padecendo. As pessoas estão sendo enganadas, iludidas e defraudadas pela ideologia de gênero. Elas estão comprando um produto de que elas podem ser o que elas quiserem ser. Longe da palavra de Deus, fora da palavra de Deus, elas estão comprando esse produto e elas estão sendo destruídas. E eu e você somos os detentores da verdade.
A verdade é que ninguém será pleno e feliz longe do propósito de Deus. Mas a gente precisa comunicar isso. Amém, queridos? Então, meu nome é Juliana Ferron. Eu sou palestrante, escritora, escrevi um livro chamado Cansei de Ser Gay. Eu trouxe algumas unidades ali atrás, depois se você quiser. Eu atualmente trabalho na Igreja Comunhão Cristaba. Tem alguma coisa minha ali para você me conhecer, saber quem está falando com você. Eu sou ex-homossexual também, ex-líder de movimentos LGBT. Trouxe um outro material também chamado Ideologia de Gênero na Educação, da minha querida amiga Marisa Lobo. E também trouxe um livro chamado Filhos Gays, que é um livro específico para familiares de homossexuais. Eu trouxe apenas 20 unidades desse livro. É um livro que eu trabalhei durante o ano todo com um grupo de pais de homossexuais na igreja onde eu congrego e trabalho. Durante um ano nós estivemos juntos e onde trabalhamos esse livro que auxiliou aos familiares a amarem de uma forma prática os seus filhos e parentes que estão vivendo a homossexualidade. Então, depois, se você quiser esse material, eu vou estar ali atrás mais uma vez para conversar também com quem quiser e para você aproveitar que esses materiais não são fáceis de você encontrar. Amém, queridos? Então, ideologia de gênero. Eu vou começar lendo uma palavra que está em 2 Timóteo, que diz assim, é uma palavra para esse tempo, querido, para embasar essa ministração. Diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quais últimos dias? Estes últimos dias. Nós estamos vivendo essa palavra, queridos. A palavra diz que os homens serão egoístas. Olharão mais para as suas posses, para o seu umbigo, para o seu bem-estar, para os seus prazeres, para as suas necessidades, do que para do outro. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Olharão mais para o que falta do que para aquilo que Deus já nos deu. Serão ímpios, serão sem amor pela família. Ou seja, amor pelos bens, amor pelas coisas, amor pelos carros, amor pelo entretenimento, mas não terão amor, terão um desamor e um desapego pela família. Serão irreconciliáveis, ou seja, homens que não perdoam, homens que não liberam perdão, não liberam as pessoas de mágoas. Serão caluniadores, sem domínio próprio, entregues aos prazeres. Aí ajudou a baixar a luz, agora eu consigo enxergar. Serão soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aparência de piedade. Uma das raízes dessa palavra piedade, queridos, quer dizer ser semelhante a Deus. Mas nega o seu poder, nega a informação, nega a manifestação de que é semelhante a Deus. Os homens não querem refletir a Deus. Os homens não querem manifestar a Deus. Eles privam o outro, privam o irmão, privam o descrente de ver a Deus através deles. Os homens não querem manifestar a Deus. Estamos privando a humanidade de ver Deus através de nós. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê, queridos? Porque nós estamos falando da ideologia de gênero, que tem como base a mentira. A ideologia de gênero tem as suas bases no marxismo cultural. Hoje a gente não vai falar toda a história de Marx, mas o marxismo cultural não trabalha com a verdade. Eles não têm uma base, você nunca consegue pegar um marxista, ele sempre escapa. Deus é uma piada, porque Deus não existe um ser que tem essência. Então, eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, estão sempre aprendendo, têm sempre o seu intelecto, a sua razão, são sábios, mas aos olhos humanos nunca têm o conhecimento da verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na sua fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Ou seja, a exposição, a insensatez e a exposição da afronta contra o Senhor é vista.
Ou só eu que estou vendo? Você deve estar presenciando a insensatez na música, na literatura, na novela, na sala de aula do seu filho, na televisão, na propaganda. Ou só eu que estou presenciando, queridos? Isso não é normal, isso é uma construção de anos, décadas, que hoje nós estamos dessensibilizados com o que a gente já está vendo. Hoje já não fere tanto a nossa moralidade, percebe? Percebe como é gradativo a entrada do mal? Não nos fere tanto ver uma propaganda com 2 homens e um filho, né? A propaganda da Gol, propaganda do Banco do Brasil, né? Famílias homoafetivas, não nos fere, não fere a nossa moralidade, porque isso foi dessensibilizado, da mesma forma que está acontecendo a dessensibilização da pedofilia. Percebe, queridos, através de exposição de homens nus para crianças. Foi um choque, o primeiro, mas já aconteceram muitos. A ideia é dessensibilizar você. Daqui um pouco não vai mais ser uma afronta para os seus olhos ver isso, vai ser normal. É esse o caminho. Primeiro, a gente vê como anormalidade, depois a gente vê como normalidade, depois a gente celebra, que é o que está acontecendo agora. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, se a palavra de Deus tiver tudo certo, a gente será perseguido. Você nem precisa se opor à ideologia de gênero, queridos. Ele diz que se você desejar viver Cristo, você será perseguido. Então, se tudo der certo, você, assim como eu, será perseguido. Por amor a Cristo, nos últimos tempos. Por quê, queridos? Porque nós temos um público ativista hoje. O público ativista, eu não estou falando do homossexual que está vivendo a sua vida e muitos deles nem concordam com o ativismo. Eu estou falando do ativismo. O ativismo hoje se declara anticristão e ateu. Então ele declara que a sua fé, a sua escolha de fé não é a dele. E se opõe contra você. Só aí já há uma perseguição ao próprio Cristo. A palavra de Deus diz assim, que Deus criou o homem. Nessa passagem, queridos, nós temos estabelecido o propósito de Deus como família e a identidade do ser humano. Porque a ideologia de gênero, ela vem desconstruindo a identidade do ser humano. Desconstruindo o sujeito, quem ele é, os seus desejos, para que ele nasceu, para onde ele vai. Vai desconstruir o sonho do ser humano de viver o matrimônio. Você está aí, querido? Você está assim, ó. Com o olhão regalado, está tudo bem aí? Você estava esperando outra coisa hoje? Pegadinha, né? É o Senhor que está convocando você, querido. Precisamos nos desalienar. Precisamos nos desalienar acerca de alguns assuntos e saber que Deus conta conosco. Bata no seu peito e fala assim, ó, Deus conta comigo. Não é só com o pastor, é comigo. Amém, queridos? Então, nessa passagem, o Senhor, Ele estabelece o propósito para o ser humano enquanto família e o propósito enquanto identidade. A palavra diz assim, ó, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e homem os criou. Não criou os iguais? Deus criou o que então? Isso é, Deus criou os diferentes. Deus criou o desigual. A ideologia de gênero nos diz que toda desigualdade é uma injustiça. Por isso precisamos igualar os sexos, igualar os papéis de gênero. Mas a palavra de Deus diz que para refletir a identidade de Deus, Deus criou o desigual. Porque homem e mulher, o desigual entre si, em unidade com Ele, somente os dois desiguais refletem a totalidade da identidade de Deus. Em Deus está o masculino e em Deus está o feminino. O masculino e o feminino não definem Deus, mas está em Deus.
e precisa ser manifesto na terra com desigualdade, para que reflita a identidade de Deus. Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus está falando assim, ó. Deus deixou o propósito nesse versículo, queridos. Primeiro, Deus abençoou o quê? Deus abençoou o desigual, o diferente, para o cumprimento de um propósito. Somente o diferente, somente o desigual consegue cumprir o propósito. Qual o propósito, queridos? Multiplicar, encher a terra, ser fértil. Ser fértil é ter relacionamentos férteis, frutíferos. O igual não consegue, queridos. Por que Satanás ataca tanto na área da sexualidade? Porque ele sabe que o único portal que Deus abençoou, Deus não amaldiçoou o portal. Percebe, queridos? É um portal abençoado. Como é que é o nome dessa bênção aqui? Sexo, isso. Ato sexual, sexualidade. Deus abençoou, Deus não amaldiçoou o homem, não. Deus abençoou com uma ferramenta chamada sexo, para o cumprimento do propósito de Deus, que é multiplicar, ser fértil, ser frutífero nas suas relações. Dentro de uma aliança, é uma bênção. E fora? Deus abençoou o quê, queridos? Abençoou o propósito dele. O propósito dele são dois diferentes em unidade. Como que Deus ali diz que não abençoou dois iguais, abençoou dois diferentes. Nessa passagem, Deus estabeleceu dois sexos, dois gêneros e a heterossexualidade. Ah, Juliana, mas eu ouvi falar que a heterossexualidade é construída culturalmente, é uma imposição heteronormativa. Pois é, queridos, você está ouvindo mais a ideologia de gênero do que a palavra de Deus. A ideologia de gênero nos diz que a heterossexualidade é uma ordem compulsória, ou seja, ela foi criada pela cultura e ela vem se repetindo. Ela não é o padrão, ela não é a matriz para nenhum comportamento de sexualidade. Mas ela foi criada culturalmente. Só que nessa passagem, a gente vê que a heterossexualidade não foi criada nem pela cultura, nem pela sociedade, nem pela ciência. Deus estabeleceu para o cumprimento do seu propósito. Ou seja, cumprir o propósito de Deus nos gera prazer. O cumprimento do propósito de Deus na minha vida e na sua vida nos gera prazer. E Deus, ele trabalha dentro de um propósito, queridos. Deus não faz nada sem um propósito. Mas o que nós vemos hoje? No contexto atual. Está de acordo com a palavra de Deus, queridos? Primeiro, o homem aceitou ser homem e mulher? Ou ele está desconstruindo a biologia? O que é a ideologia de gênero? É a negação da realidade biológica. É a negação da realidade biológica. Ou seja, eu não preciso ficar preso nesse corpo passivo e enrijecido e biológico injusto que eu nasci. Eu preciso me libertar desse corpo. Eu não preciso ser uma mulher por ter órgãos genitais femininos. Eu não preciso me prender à minha biologia. É isso que a ideologia de gênero nos diz. Ela nos diz que o gênero, ele não está atrelado ao nosso sexo. Ou seja, o sexo é o que o meu corpo biológico apresenta. O meu gênero é aquilo que eu me defino, é minha self, é como eu me vejo. A ideologia de gênero diz que essas coisas elas não andam juntas. Eu posso me perceber, me ver um homem e ter o meu corpo biológico de mulher. Ela está desconectando o gênero com o sexo. Se você procurar no dicionário hoje a palavra gênero, ela diz, é o que aponta as diferenças entre macho, fêmea e neutro. Quem é o neutro, querido? Deus fez alguém híbrido, amorfo? Ou ele fez homem e mulher definidos? Nessa revista do ano passado diz assim, ó, na revolução da geração Z, eles e elas se dizem neutros.
e a sua sexualidade é fluida. E você, nós no caso, né? Você, instituição que continua fazendo segregação e separação do sexo, não tem nada a ver com isso. Ou seja, o seu cristianismo é um impedimento para eu viver a explosão, a libertação da minha sexualidade fluida. Percebe, queridos? Qual que é o contexto atual, qual que é o tema central, o cerne, o núcleo do homem? É o propósito de Deus ou é o prazer? O homem, queridos, ele esqueceu do propósito e ele está viciado na ferramenta que Deus deu para o cumprimento do propósito. O homem não quer mais saber do propósito. O homem quer saber de usufruir da ferramenta e todas as suas facetas. E o homem sem Deus e sem os propósitos de Deus, queridos, nunca será pleno. Depois dessa passagem, queridos, logo após a queda, o homem perdeu a sua identidade em Cristo. O homem perdeu a convicção de quem ele era. Queridos, não é de hoje que o homem rejeita ser quem Deus o fez. Não é de hoje que Satanás atua na identidade, que ele age na desconstrução da identidade. Satanás, logo que foi tentar Eva, qual foi a tentação que ele ofereceu a Eva? Você quer ser igual a Deus, Eva? Conhecedora do bem e do mal? Porque isso aí que você não tem graça não, Eva. Não tem sal, não tem graça se essa mulherzinha aí cuidando de meia dúzia de passarinho no Éden, não tem graça. Você não quer ser Deus, igual a Deus, conhecedora do bem e do mal? Só que, queridos, Eva já era igual a Deus, percebe? No capítulo 1, Deus os fez à imagem e semelhança, Deus compartilhou com eles do seu espírito e fez o homem pleno, espírito, alma e corpo. E o espírito é o que dava comunicação com Deus, porque Deus não se relaciona com o homem natural, corpo e alma. Deus se relaciona conosco através do espírito. Mas Satanás foi tentar Eva acerca da sua identidade. Vamos ver se você sabe quem você é, Eva. Porque eu tenho coisa melhor para te oferecer. Negue quem você é, rejeite ser quem Deus te fez e assuma que você quer ser outra coisa, a não ser Eva. Você quer ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal? E quando Eva, queridos, aceitou o engano, quando Eva aceitou a dúvida, ela ficou vulnerável ao pecado. Quando Eva recebeu a dúvida de quem ela era, ou a dúvida no seu coração de que se ela era filha de Deus, ela ficou vulnerável à desobediência, ao pecado, a cair. E com a queda, queridos, ela perdeu a identidade de ser filha de Deus. Ela passou a correr atrás da vida e de ser filha através das coisas do lado de fora. Ela perdeu a convicção de quem ela era em Cristo, em Deus, e passou a correr atrás de ser viva, de ser filha, de ser alguém. Ela perdeu o receptor, perdeu o Espírito Santo, passou a ser uma mulher morta, alma e corpo. Ela aceitou a falsa identidade que Satanás propôs para ela. Percebe, queridos, que não é de hoje que Satanás quer que eu e você rejeitemos ser quem Deus nos fez? Quem é a própria rejeição? Quem que se auto-rejeitou? O primeiro de todos, Isaías 14. Subirei acima das mais altas nuvens, Satanás falando, né? Subirei acima das mais altas nuvens e assentarei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei igual a Deus. Por quê? Porque não tem graça ser esse anjo querubim que o Senhor fez, Deus. Esse anjo de luz, bonito, saudável, mas eu não quero, não tem graça, Deus. Eu rejeito ser quem o Senhor me fez e quero ser outra coisa. Quero ser o Senhor, quero ser você. Ele é a própria rejeição, queridos. E foi a mesma coisa que ele foi tentar o Senhor Jesus no deserto. Jesus, se você é o Filho de Deus, 3 vezes, queridos, ele tentou o Senhor Jesus na identidade dele. Você é o Filho de Deus, Jesus? Se você é, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, se atire
da montanha, que os anjos virão. Se você é o Filho de Deus, se prostre e me adore. Só que se Jesus se prostra, querido, Jesus está negando que ele é rei. E Jesus era o rei, ele sabia disso, ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia no íntimo dele que ele era filho de Deus, filho do Senhor. Opa, acabou a pilha, será? Não, volta. A partir de Gênesis 5, queridos, esse mesmo portal passou a reproduzir não mais homens à imagem e semelhanças de Deus, mas começou a reproduzir imagens e semelhanças do próprio homem. Homens mortos, à imagem e semelhança de Adão, homens sem o Espírito Santo, homens sem a sua identidade, homens sem a vida, homens mortos. Eu e você não fizemos nada para nascermos mortos, queridos, a gente só nasceu. A gente nasceu morto do Espírito, mas alguém um dia compartilhou com você desse Espírito de vida e colocou em você o Espírito Santo, aquele que nos dá a consciência perdida no Éden de que somos filhos de Deus. Porque quando perdemos o Espírito, queridos, nos tornamos filhos da desobediência, filhos do nosso prazer, filhos da nossa vontade. O Senhor, quando privou o homem de comer da árvore do bem e do mal, queridos, Ele só queria livrar o ser humano de uma coisa, da consciência de quem o homem é sem Deus. Porque o homem, quando comeu do fruto, queridos, ele começou a olhar para si. O homem não olhava para si, o homem olhava para o outro, com os olhos do Espírito. Mas a palavra diz que os olhos do seu entendimento, da sua alma foram abertos. E o homem começou a olhar para si de uma forma indigna. Estou nu. Estou com medo do Senhor. Começou a olhar para Deus de uma forma injusta. E começou a olhar para o outro de uma forma culposa. Foi ela. O homem começou a olhar para o seu umbigo, se tornou um ser egocêntrico. É meu, os meus desejos, as minhas faltas, as minhas necessidades. E o homem está até hoje, queridos, correndo atrás de sexo para suprir a falta do eterno, de Deus, que estava nele. Deus nos colocou essa busca pela intimidade e pelo prazer em Deus. Quando perdemos Deus, queridos, continuamos correndo atrás da intimidade, mas não mais através do relacionamento com Deus, agora através do sexo. Nós vivemos numa cultura, queridos, farta de sexo e sedenta de amor, de intimidade com Deus. E o sexo nunca vai suprir. Uma geração de homens mortos, queridos, mortos correndo atrás da vida. O Senhor Jesus, queridos, Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele vê dois grupos de pessoas. Os mortos, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. Aqueles que não têm a sua identidade ainda. Porque a identidade vem de dentro, do novo nascimento. Não vem do que eu faço com o meu corpo, queridos, nem do lado de fora. O homem perdeu a convicção de quem ele era, de que a vida e de que o Senhor estava nele. E começou a buscar a sua identidade nas coisas. E nas coisas que o próprio mundo lhe oferece do lado de fora. Mas por que, queridos, desconstruir a identidade do sujeito? Por que desconstruir o ser humano? Por que esse plano de desconstruir a identidade do sujeito? Eu falei no início. Porque quando desconstruímos o ser, quando desumanizamos o ser humano, quando oferecemos a oportunidade do homem ser aquilo que Deus não o fez, ele nunca será pleno. Nunca realizará os propósitos de Deus fora do propósito de Deus. Desconstruímos os sonhos do casamento. De onde que vem essa ideia, queridos? Eu vou falar brevemente só. Vem desse livro aí, dos primórdios de Karl Marx. Nesse livrinho intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Numa outra palestra minha que eu tenho de umas 4 horas... sobre ideologia de gênero, a gente consegue passear por Karl Marx, feminismo e todos os seus amiguinhos com mais tempo. Mas é só para você ter uma noção de onde começou. 1849, se eu não me engano, é datado esse livro. Nesse livro, queridos, é onde Marx escreveu o manuscrito e Engels terminou o livro. Ele fala sobre a descoberta de todo o núcleo de opressão. Ele descobriu que toda a opressão vinha da família.
Começava no seio familiar, na própria opressão do homem sobre a mulher. A primeira divisão de trabalho, Marx entendeu, não era entre o proletariado e o burguês, mas era do homem sobre a mulher nos afazeres domésticos. Esse livro conta a história de Morgan, que é um antropólogo, que para mim também é uma mentira que está nesse livro, mas tudo bem. Esse livro fala que esse cientista e antropólogo, Morgan, viveu numa ilha onde vivia a verdadeira família. Lá era a verdadeira família primitiva comunista, molde para toda a família, para todo mundo. Essa família, queridos, todo mundo se relacionava com todo mundo. Ninguém era de ninguém e todo mundo pegava todo mundo. Não tinham papéis parentais estabelecidos. Não existia papel de homem, papel de pai, papel de mãe. E vai vendo, queridos, as crianças se relacionavam sexualmente com todo mundo. Era uma sociedade livre. Não existia pai nem mãe, não existia família. O homem se relacionava com uma mulher, que se relacionava com outro, que depois se relacionava com seu filho. Mas não era incesto. Por que não era incesto? Porque não tinham papéis parentais definidos. Percebe para onde a gente está indo, tirando as nomenclaturas de pai e mãe? A gente já tem passaporte da Argentina, se eu não me engano, é progenitor 1 e progenitor 2. A gente está vendo as escolas aí abolirem o Dia dos Pais e das Mães, certo? A gente já está vendo as crianças serem inseridas no contexto adulto, sexual. Então, para esse cientista, queridos, a verdadeira família livre era nessa sociedade na ilha do Pacífico, onde viviam, todo mundo se relacionava com todo mundo, ninguém era de ninguém. Só que o homem, queridos, o homem dessa tribo, ele começou a juntar para si posses e bens. Só que ele não tinha para quem deixar, porque ele não sabia quem eram seus filhos. Como ele se relacionava com todo mundo, ele entendeu que precisava juntar para si, tomar posse de uma mulher apenas, para que ele soubesse, então, que os filhos daquela mulher seriam seus, e ele teria o seu legado, porque aquele homem começou a juntar para si bens e posses, e oprimir o outro. E a mulher foi, então, a primeira posse do homem, a primeira propriedade privada do homem. Interessante, queridos, que nessa ilha, nessa tribo, quem educava as crianças não era a família. Por quê? Porque não havia família. Quem educava as crianças, a sua educação moral, era a própria tribo. Porque não existiam famílias. Quem é a tribo hoje, queridos? Totalitário. Que está entrando dentro da sua casa para dizer o que o seu filho deve ou não deve aprender através, agora, da Base Nacional Comum Curricular. O Estado. Ou você não sabe que agora, em dezembro ainda, vai ser votado a Base Nacional Comum Curricular. O que quer dizer isso? É o que o seu filho vai aprender de obrigatório nos próximos 10 anos. A ideologia de gênero está lá. Ah, Juliana, mas aí eu vou mudar meu filho de colégio. Não vai adiantar, querido. Porque a base é base para todas as escolas, confessionais, públicas e particulares. De primário e ensino médio. A gente está aí às portas de ser aprovado a ideologia de gênero como obrigatória, assim como a gente já tem em alguns países. As escolas egálias, na Suécia, onde as crianças são ensinadas a partir de 1 ano de idade que elas são crianças. Eu abri, querido, obrigada. Obrigada, eu abri. Só não estou conseguindo tomar ainda, porque eu não paro de falar, mas eu abri já. Onde elas estão sendo educadas, queridos, que elas não são menino, nem menina, elas são seres humanos, neutros, a partir de 1 ano. Por quê? Porque é injusto, é impositivo da família e da sociedade impor sobre uma criança o que ela deve ou não deve ser, sem que ela escolha. A ideologia de gênero nos diz que nós somos formados a partir do discurso do outro. Quem é o outro? O seu pai e a sua mãe que falaram que você era uma mulher e chamava Sinorá.
A pastora foi formada e eu e você, Juliana, eu só sou uma mulher porque minha mãe me falou, a minha irmã me falou, a sociedade me falou. E eu acreditei. Você vê? Só que se educarmos as crianças no gênero neutro, queridos, não impondo para elas que elas são mulheres porque têm um órgão genital feminino, essas crianças serão livres e libertas da imposição fixista e sexista e heterossexista da igreja. Nós sempre seremos, queridos, uma coisa que a igreja sempre será, infelizmente, vista lá fora, é homofóbica, transfóbica, generofóbica. Por quê? Porque nós, como cristianismo, nós somos o impedimento para essas atrocidades acontecerem, queridos. Então não adianta a gente não querer o título. A gente não é, a gente sabe disso. Mas a gente sempre vai ter o título de transfóbico, heterossexista, taxista, maquinista, tudo. Por quê, queridos? Porque o nosso evangelho prega a verdade. E nós, como igreja, temos o direito de pregar a verdade, o dever e a responsabilidade de pregar a verdade. Se o mundo vai ouvir, se o mundo vai escutar, eu não sei. Mas nós fomos chamados para as boas notícias e não para as más velhas enganações do homem. As boas notícias são as notícias do Senhor, que estão na palavra de Deus. Fala um aleluia aí para eu tomar água, querido. Obrigado. Você está aí, querido? Amém? Marx diz assim, nesse livro, que não haverá igualdade social enquanto subsistir a família. Por quê? Porque a ideia central é voltar lá na família primitiva comunista. Essa é a base da família, onde ninguém é de ninguém. Ali não existe posse do homem sobre a mulher. Por quê? Porque ele entendeu nesse livro, queridos, que quando o homem juntou para si uma mulher, Marx entendeu que a primeira propriedade privada, que a luta de Marx era contra a propriedade privada, amém? A primeira propriedade privada do homem é a própria mulher, e não é os seus cabritos, as suas vacas, a sua cerca, mas é a própria mulher. Quando institui o casamento, a mulher é a primeira posse, o primeiro bem do homem, e a mulher precisa se libertar disso. Por que vocês acham que nós estamos aí com um impulsionamento do feminismo? Para enfraquecer os homens, queridos. Para enfraquecer os homens, as mulheres precisam se libertar da tirania da sua biologia. Ou seja, por que eu, mulher, tenho que ser a mãe? Por que eu, mulher, tenho que ficar em casa? Por que eu, mulher, tenho... O feminismo nos trouxe algumas coisas boas, queridos. Mas hoje o feminismo, ele não fala, ele não defende a mulher. Há muito tempo não defende a mulher, né? E nós temos feministas dentro da igreja. Depois, se você quiser, eu oro também lá atrás, querido. Tá bom? Pelos comunistas, pelas feministas também. O feminismo hoje, querido, ele defende o ser mulher e não a mulher. E o ser mulher na ideologia de gênero é qualquer um ou qualquer coisa que diga que é uma mulher. Por exemplo, a sua identidade, se você achar que você é um homem, um lobisomem, um shampoo, um bolo de morango, qualquer coisa você pode ser. Porque o que define quem você é a sua percepção de quem você é, não é a sua biologia. Então, eu já vou mostrar umas fotos ali, queridos, que o feminismo, ele traz hoje, ele defende aquele que diz que é uma mulher, e não quem Deus fez, não a sua biologia. E há muito tempo, na verdade, o feminismo não defende a mulher, né? As mulheres, elas não tinham uma vida pública e elas não pagavam impostos. Mas as mulheres precisavam ser inseridas na vida pública através do voto, através da conta em banco, através de tudo. Para quê? Para pagar imposto. E a gente acha que é que é para empoderar as mulheres. Só que não. A família está fundamentada, segundo Karl Marx, na figura, então, do pai, que é o opressor. Ele oprime a mulher, ele é o patriarca opressor. Da mãe, que é escrava da sua biologia, escrava do seu papel de gênero, escrava das suas atribuições, e os filhos que são escravos e oprimidos e opressos pelos dois. E as crianças precisam se libertar da tirania dos pais, sendo eles governados, então, pela
tribo. Quem que é a tribo? Queridos, na Alemanha, quem manda dentro da casa deles, quem sabe o que é bom, o que é ruim para os filhos, não são os pais. Os pais não têm mais o governo dos filhos. Quem sabe o que é bom e o que não é para o filho aprender, para ser educado, é o governo. É o próprio governo. Nós temos vários vídeos na internet, eu não trouxe aqui, de pais que estão sendo presos, porque os seus filhos estão tendo aula com 2, 3, 5 anos de idade de sexo oral, sexo anal. E os pais instruem os seus filhos a se retirarem da sala de aula. E a criança se retira, ou porque está passando mal, ou porque o pai instruiu. E o pai recebe notificação. E se não pagar, vai preso. E já existem muitos pais, desde 2013, nós temos o primeiro registro, pais sendo presos. Tem um vídeo muito interessante na internet, que eles estão esperando na frente da delegacia um pai sair, porque foi preso, porque a sua filha de 8 anos saiu da sala de aula. Ela estava tendo aula de sexo oral, se eu não me engano. Ela passou mal e saiu. O pai e a mãe, grávida, receberam uma notificação que eles estavam ensinando a filha a se retirar da sala de aula. E eles não pagaram a multa e eles foram presos. E o pai fala, depois que ele sai da prisão, ele fala assim: eu estou disposto a ir preso de novo, mas a minha filha vai aprender os princípios que eu creio, os princípios de Deus. E aí eu pergunto isso para nós. Nós é eu e você, querido, no plural. Nós estamos dispostos ao quê? A gente está disposto a falar sobre ideologia de gênero na escola do nosso filho? Quem sabe a gente está disposto a pelo menos olhar o caderno do nosso filho? Para ver se tem lá uma doutrinação marxista? Porque tem. Em todas as matérias, em todos os conteúdos, o MEC inseriu, queridos. Ah, Juliana, mas não foi aprovado o Plano Nacional de Educação em 2014. Não foi. O MEC não está nem aí para o governo. Ele enfiou goela abaixo nas cartilhas, tanto de professor quanto dos alunos. Ah, mas não foi aprovado em Curitiba, Plano Municipal de Educação em 2016. Não interessa. O MEC enfiou goela abaixo, está lá nas cartilhas do seu filho também. Vindo da ONU, vindo da Organização Mundial da Saúde, que também não dá tempo de falar tudo isso aqui. Ao que nós estamos dispostos, queridos? Ah, Juliana, mas se eu falar como professor, se eu for reclamar na minha direção, eu vou ser expulsa da escola. Vai. Bem provável. E aí? Mas não precisa ir lá. Você pode ficar com a cabeça enterrada na terra, fingindo que não está tendo doutrinação na sua escola. Não precisa ir lá se posicionar. A gente tem uma escolha, queridos. O Senhor não empurra ninguém para fazer nada. Mas ao que nós estamos dispostos? Porque essa é uma das perguntas que eu mais escuto no final das palestras. Se eu for lá como professor, eu vou ser expulso. Eu falei, vai, querido, provavelmente. Mas até que ponto você está disposto a lutar por aquilo que você acredita? Com argumentos, queridos. Eu não estou instigando uma guerra. Mas até que ponto a gente está disponível, disposto, queridos, a colocar a nossa cara, a ir à frente, a questionar, a condenar, a dar nome aos bois? Ah, não, mas é uma aula de sexo. Não, não é. É crime. Porque criança exposta à pornografia é crime. A gente precisa dar um nome. Não é arte, não, é crime. É música, não, não é música, é crime. E eu vou lá porque eu sei os meus direitos como pai, como cidadão, e eu sei os direitos da criança, e eu não tolero que o meu filho receba esse tipo de aula. O Senhor, queridos, está convocando um exército, queridos, que não vai ficar vendo esse tipo de destruição das crianças, porque as crianças estão sendo inseridas nesse contexto adulto. E o próximo passo
infelizmente, é a pedofilia, queridos. É a legalização, a descriminalização de todas as parafilias, e não só da pedofilia. De todas as parafilias. Na exposição do Santander, não tinha só criança com adulto. Não sei se vocês viram as fotos. Mas tinha criança com animais. Certo? Por quê? Porque a criança precisa ser inserida, segundo Shulamita Firestone, uma das feministas radicais que escreveu um dos livros que é a base da ideologia de gênero e da teoria queer, falando que a criança precisa ser liberta. E que o incesto é um tabu, que só existe porque existem papéis parentais. Só que não dá tempo de falar das feministas, a não ser de Judith Butler, é a rainha queer, rainha da teoria queer, a teoria da subversão. A teoria queer, assim como a ideologia de gênero, trata da desconstrução do ser humano, mas também da construção de todos os desejos possíveis. É um âmbito muito mais perigoso, porque não é só o da identidade, mas é no campo do desejo. Segundo Judith Butler, o desejo está sempre em construção, nunca é estático. No momento em que um desejo for normatizado, por exemplo, heterossexualidade é um desejo normatizado, certo? Homossexualidade também já é normatizado. Por quê? Porque a sociedade já aceitou. Segundo Judith Butler, quando um desejo é normatizado, ele não serve mais para uma revolução na sociedade. Por isso, os estudos de transexuais, travestis e transgêneros, porque estão sempre em evolução, sempre se construindo e desconstruindo, nunca são estáticos. Ela diz assim, ó, não existe uma pessoa ou um sujeito que tenha uma identidade, uma essência. Porque o gênero está sempre mudando. Hoje você é homem, amanhã você é mulher. No outro dia você é uma tartaruga ninja, no outro você é uma Dona Florinda, um Pokémon. Aí você vai decidindo o que você quer ser. Ela diz, o gênero nunca é encerrado. Ou seja, nunca chega no final. Mas ele está sempre se construindo e reconstruindo. Né? O gênero é quem eu sou. É a minha self, queridos. Está sempre se construindo. Ela diz assim, o queer, né, que é o estranho, essa palavra queer quer dizer estranho, ele não quer sair da condição de marginal. O que é isso? O queer, ele quer usufruir de tudo aquilo que eu e você olhamos e achamos imoral, marginalizado, discriminatório, repugnante, insensato. Tudo aquilo que a gente olha e fere a nossos princípios cristãos, ela diz que é lá que eles querem estar, usufruindo dos prazeres e da marginalidade. A Judith Butler, em 1990, ela escreveu esse livro, Problemas de Gênero, onde ela fala sobre a desconstrução da identidade do sujeito, onde ela inaugura, né, a ideologia de gênero, que aí, em 1995, é inserida no 4º Congresso Internacional de Mulheres da ONU, onde o congresso era sobre descriminalização do sexo, e a palavra sexo foi substituída por gênero, já sabendo as feministas que gênero não era mais sinônimo de sexo. Mas gênero era a self do próprio sujeito. Subversão, queridos, é a palavra da ordem, subverter. Para o marxismo cultural, gênero, família, orientação, religião e cultura devem ser questionados. Por quê? Porque todo padrão que é estabelecido é uma opressão às minorias. Todo padrão estabelecido deve ser questionado. Por que heterossexualidade é o padrão? Por que macho e fêmea, homem e mulher? Por que gêneros binários são padrão? Por que só os dois? Precisamos subverter, perverter. Sexo até então era a separação entre homem e mulher. Era o que separava, o que apontava as diferenças do ser humano. Mas não é mais. Segundo a ideologia de gênero, é apenas uma marca no espaço, no seu corpo. O sexo não define quem você é. Ele é físico, é incapaz, é irrelevante. É incapaz de definir a identidade do sujeito. O gênero, então, ele é o meu sexo psicossocial, ou seja, como eu me vejo e como eu quero ser visto por você.
como eu quero que a sociedade me veja, como eu quero que a sociedade me receba. Ele é mutável. Hoje você pode se definir um homem, amanhã você pode se definir uma mulher. No outro dia você pode se definir uma criança com 6 anos. Uma criança com 6 anos, como assim? Eu não sei se alguém já viu na internet um sujeito de 52 anos nos Estados Unidos, com 7 filhos, casado, que ele se identificou como queer. Ele é queer. E ele é uma menina de 6 anos. E ele abandonou a sua família, os seus 7 filhos, e hoje ele vive como uma menina de 6 anos e foi adotado por uma família. Foi adotado por uma família, ele participou de um programa que escolheu algumas pessoas queer. O que é isso, queridos? Nós estamos celebrando a loucura. O que antes era visto como uma loucura, hoje é visto, né, como intolerância por nós. Intolerância à diferença. Mudou o nome. E assim como esse exemplo, nós temos outros. Nós temos o transespécie. Porque o trans, queridos, ele não fica só no âmbito do gênero humano. Acho que eu tenho uma foto aqui, ó. Olha aí. Transespécie. A mulher gato. Por quê, queridos? A mulher gato e o homem cachorro aqui, ó. O homem lagartixa, o homem perereca da lagartixa, não sei, o homem cachorro. E aqui a mulher gato. Por quê, queridos? Porque a ideologia de gênero e a teoria queer, eles falam que nós somos uma performance. Nós somos o que representamos. O sujeito é performativo. Ou seja, ele é um sujeito que ele repete, e o resultado dessa repetição será a sua essência. Será a sua normalidade. Ou seja, se você quer se tornar um carro, fique no seu estacionamento. Fique lá, e você nunca será um carro. A teoria queer nos diz que nós somos o resultado das nossas repetições. Porque as repetições, a performance, ela trará sobre esse corpo uma cristalização, que é o gênero. E o gênero será o que eu sou. Está entendendo a loucura? Está captando, queridos? Aqui é o homem elfo. Ou seja, a ideologia de gênero diz que eu posso ser um elfo, então eu serei. A ideologia de gênero diz que uma mulher com gametas, XX, cromossomos, hormônios femininos, pode se tornar um homem cortando a sua genitália ou incluindo uma outra. E o ser humano está comprando a ilusão de que colocando um seio ou tirando um pênis, a mulher ou o homem entrará numa outra natureza. Mas o seu corpo interno e biológico todo diz que não. E é por isso que, infelizmente, nós temos um índice de suicídios de transgêneros muito alto, queridos. 4 vezes acima da média. 10 vezes acima da média. Mundial. 41%. Por quê? Porque compram a ideia de sair de um corpo de mulher, no caso aquela menina, e entrar numa natureza de homem. E quando faz tudo aquilo que a ideologia de gênero lhe propôs, quando compra toda a ideia, toma hormônio, se transgenitaliza, muda o nome, para entrar numa outra natureza, quando chega, percebeu que ainda é uma mulher. E aí bate o desespero. Por quê, queridos? Porque, tá vendo esse último aqui, ó? Grávido. É um homem trans, grávido. O que é um homem trans? É uma mulher biológica. Então, por que não adianta comprar todo o pacote da ideologia de gênero? Porque se transformou, se performatizou um homem, mas o que grita lá dentro? O desejo da maternidade, que Deus deu para a mulher. Percebe, querido? É um homem trans, por quê? Porque as famílias precisam ser desconstruídas. Famílias poligâmicas. Famílias mononucleares e todo tipo de família. Família com crianças.
Homem com homem é pai e mãe, mulher com mulher é pai e mãe. Precisamos desconstruir a família para construir a verdadeira sociedade primitiva comunista. Essa é a ordem estabelecida pelo socialismo, queridos. E o ser humano está comprando a ideia. O gênero, então, ele é estilizado. Ou seja, ele vai se cristalizar de uma forma repetida no meu corpo. É um conjunto de atos, é uma representação minha. É um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura, ao nome do corpo, estrutura reguladora altamente rígida. Esse é você. A qual se cristalizará a tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural do ser. Ou seja, você repete a loucura até que você se torne ela. É isso que eles estão dizendo. O homem está sendo defraudado, queridos. Enganado, comprou o pacote de que podia ser o que queria. Só que o produto não foi entregue. Porque não cabe ao homem definir quem é. É um campo onde não há liberdade, querido. O Senhor nos fez e viu que era bom. E Satanás vem colocar algo na nossa cabeça dizendo que não é bom, que pode ser qualquer outra coisa, queridos. Mas a gente não vai ser pleno e nem feliz longe do que Deus nos fez. E aí tem uma galera lá fora que está crendo na mentira, queridos, da ideologia de gênero. De que pode ser qualquer coisa, fora dos planos de Deus. Está sendo defraudado, enganado, iludido, comprou o produto que não vai ser entregue. O que foi entregue é uma mentira para ele. E ele está se desesperando. E a gente está aí às portas também da despatologização dos transgêneros, queridos. O que é isso? Transgêneros não será mais visto como uma patologia, uma disforia de gênero, uma disforia de imagem. Mas será visto como algo natural. Ele nasceu no corpo errado. Vai ser visto como algo natural. O CID-11, que é o Código Internacional aí de Doenças, o CID-10 anunciou que o CID-11 despatologizará os transgêneros. A Dinamarca já despatologizou. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cara que está com um problema legítimo de disforia de gênero, disforia de imagem, ou seja, ele realmente não se vê com o corpo biológico que ele nasceu. Ele está com um transtorno de personalidade, de identidade. A dor dele é verdadeira, é legítima. Mas esse cara não vai ter mais auxílio médico, queridos. Psiquiátrico. Por quê? Porque vai chegar lá, o médico vai dizer, é normal. Se vira. E aí, para onde que esse cara vai bater? Onde que esse cara vai bater, querido? Onde é que ele vai vir? Porque ele quer ajuda. Você percebe a desconstrução que estão fazendo no ser humano hoje, queridos? Compare o transgênero com a anorexia. Quando uma pessoa anoréxica diz que está obesa. Ela está com um problema de disforia de imagem. Ela não está se vendo como ela é. Ela é magra, mas ela está se vendo obesa. Aí eu pergunto, você como médico vai oferecer para ela uma bariátrica? Vai? Vai resolver o problema dela? E o que estão fazendo com os transgêneros? É a mesma coisa, queridos. A mesma coisa. Estão oferecendo a mutilação, a coisificação, a desnaturalização, a desconstrução do ser humano, sabendo que o ser humano não vai se encontrar, não vai ficar pleno e feliz. Eles sabem disso. Mas aí, queridos, existe o outro lado, existe nós que sabemos da verdade. E que precisamos olhar para esse ser humano com compaixão. Nós não estamos lutando contra o ser humano, nós estamos lutando contra essas ideias do inferno. E as ideias precisam ser combatidas, as pessoas precisam ser salvas. As pessoas estão se perdendo. Nós não podemos reforçar essas falsas identidades nas pessoas. Elas podem estar se vendo como qualquer coisa. Agênero, bigênero, genderqueer, demiboy, tartaruga ninja, todas as opções que a
ideologia de gênero traz a elas, né? Se eu não me engano, no Facebook dos Estados Unidos já tem 72 opções de gênero. Ou seja, eu não sou homem, eu não sou mulher. Então, deixa eu ver as opções. Eu sou genderqueer, demi-boy, demi-girl. E ali você vai e escolhe a sua identidade. E o ser humano está comprando essa ideia. Mas eu e você sabemos a identidade dele. Não está no Facebook. Se chama Filho de Deus. E nós não podemos reforçar a falsa identidade nessas pessoas. Nós precisamos os ver como filhos. Mas ele não se vê, Juliana, não interessa. A palavra de Deus diz que existe uma coisa que constrange o outro, é o amor. Será que se a gente vê ele como filho, mesmo que ele não se veja, não será constrangedor a ele? Quando que ele é meu irmão? Só depois que ele mudar o comportamento dele? Quando que eu recebo ele na família de Cristo? Só depois que ele parar de ter os trejeitos dele? Quando que eu recebo ele na família de Cristo como irmão? Depois que ele tirar aquelas calças embaladas a vácuo? Parar de rebolar? Falar grosso? Então eu estou olhando para o comportamento dele, queridos. Eu não estou olhando para a posição que o Senhor deu a ele, de filho. Eu preciso olhar para ele com a identidade que Deus vê, a identidade que Jesus vê. Jesus o vê como filho. E não esperar para que ele mude o comportamento. Como nós vamos usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, segundo Paulo, mudando o comportamento ou a consciência de quem a gente é? Mudando a mentalidade, a consciência. Eles não sabem que são filhos de Deus. E eles estão aceitando as falsas identidades que o mundo está sugerindo. Alguém precisa informá-los. Alguém precisa manifestar a eles o reino. Alguém precisa informar a eles que são filhos de Deus. Ah, Juliana, mas eles estão na desobediência. Eles estão no pecado. Eles estão nos desejos, eles estão se prostituindo. Mas nós estávamos aonde, queridos? Aonde que a gente estava quando o Senhor nos resgatou? Estávamos mortos. Lá, cegos, mortos, separados de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Eu e você, independente da cegueira que nos mantinha lá, nós também estávamos cegos. Por algum motivo. E ele também está. Estar é um verbo, queridos, transitório. Ele não é morto, ele está morto. Mas ele pode ser vivo. Nós não éramos mortos, nós estávamos, temporário, passageiro. Percebe? É um estado que alguém precisa ir lá e trazer eles, mudar de reino. Trazer para o estado de morto, para o estado de vivo, de filho de Deus. Por isso que a nossa luta não é contra as pessoas, contra os transgêneros, os homossexuais, mas contra as ideias que estão deixando eles mortos e longe de Deus, queridos. Eu vou estar encerrando. Essa aqui é uma fotinho minha. Quando eu estava morta em delitos e em pecados, o Senhor me amou, queridos, e me resgatou. Porque um dia alguém compartilhou comigo do seu espírito. E eu aceitei, queridos. E eu aceitei. Porque tudo que eu buscava era amor, aprovação e aceitação. E o Senhor Jesus Cristo me supriu de todas as faltas. Tem uma turma lá fora que precisa receber essa vida e esse amor que tem aí dentro de você. E que precisa ser manifesta. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Amém, queridos? Esse é um capítulo do meu livro, que diz, um amor que não quer te levar para a cama. Quem é o amor que não quer levar ninguém para a cama? Nós temos esse produto e ele não é enganoso. Ele cumpre tudo o que promete e muito mais. E esse produto se chama Jesus. Amém, queridos?